processo decisório é um processo que as pessoas em geral, né, mas os gerentes, os administradores em particular, acabam percorrendo, é um processo intelectual, acabam percorrendo no sentido de posicionar-se a respeito de alternativas sobre as quais, né, a decisão vai ser tomada, sobre o entorno, o contexto em que a decisão será tomada, as informações necessárias a serem buscadas ou a serem compiladas, a serem processadas, né, de alguma forma, né, para que a melhor decisão seja tomada. Então, em geral, a gente analisa isso, né, sob a ótica acadêmica de quem pesquisa o assunto, né, e quem pesquisa o assunto são profissionais ou investigadores de uma gama variada de áreas, né? Começando pela psicologia. Quer dizer, o processo decisório é alguma coisa que está inerente ao ser humano desde que o ser humano desceu das árvores. Não é? Quer dizer, é um processo cognitivo, é um processo intelectual que nos acompanha desde sempre. Não é? O que é mais moderno, então recebe essa rotulagem, né, de processo decisório, é o estudo sistemático de como essas coisas são feitas, não é, pelos seres humanos. Que condicionantes, não é, acontecem para as pessoas com vistas a uma tomada de decisão. Em primeiro lugar, quando é que nós percebemos que temos que tomar uma decisão? Não é? Essa percepção não é assim tão trivial. Não é? Ela é trivial para coisas corriqueiras. Sei lá, eu não preciso pensar para tomar a decisão de respirar. Eu não preciso pensar para tomar a decisão de me esquivar de algum contratempo, algum possível acidente. Não é? São coisas que estão no nosso intelecto e são automatizadas. O interesse pelo processo decisório como tal, na rotulagem do processo decisório, ele acaba emergindo quando nós estudamos o comportamento humano nas organizações e percebemos como os gerentes, como as pessoas, como os componentes de qualquer organização, e aí estou falando organização num sentido bem amplo, não necessariamente empresarial, pode ser uma organização pública, pode ser uma organização sem fins lucrativos, pode ser uma associação, pode ser um sindicato, pode ser qualquer organismo, né, para o qual as pessoas participam, no qual as pessoas participam e para o qual são tomadas decisões por agentes humanos em nome dessas organizações. Então, quando a gente fala em processo decisório, a gente inicia pelo primeiro estalo. Quando é que nós nos damos conta que precisamos tomar alguma atitude, precisamos tomar algum partido para tal ou qual direção. Não é? Esse é um processo, então, que inicia com esse reconhecimento e passa, né, pela mente humana no sentido de, para tomar uma decisão, eu preciso ter alternativas. Preciso ter uma pluralidade de alternativas. Se eu não tiver alternativas no plural, eu não tenho decisão a tomar. Isso já está encaminhado. Não é? Então, a primeira percepção do processo decisório é a geração de alternativas. O que eu posso fazer para tomar a melhor decisão frente a determinado obstáculo, frente a determinada dificuldade, ou não no sentido negativo, mas para aproveitar alguma oportunidade, quem sabe, uma oportunidade mercadológica, uma oportunidade política, uma oportunidade no sentido benéfico do termo. Né? Então, o processo decisório inicia com esse reconhecimento de que há alguma oportunidade, há algum problema a ser enfrentado, passa pela geração de alternativas sobre o que fazer, e neste processo inicia o processo de tomada e sistematização de informações, supostamente, né, na mente do decisor, né,
supostamente importantes, relevantes para aquela situação. Então há um processo cognitivo de descarte de coisas irrelevantes e busca de informações que são julgadas relevantes para a situação. Eu usei o termo julgadas de propósito, porque esse processo é um processo que não é automatizado num sentido estrito do termo. Diferentes decisores, diferentes pessoas poderão, ao enfrentar alguma dificuldade, tomar decisões completamente distintas, sem que isso possa ser dito que é algum erro. Simplesmente no julgamento dessas pessoas, alguma coisa entra, alguma coisa não entra, e o julgamento da outra pessoa, determinada informação deve ser relevante e outra acha que não é relevante. A par disso, há um outro componente importante também, que também não é que seja de julgamento, mas vai restringir os nossos julgamentos, que é o que eu tenho chamado nos meus escritos aí de algumas como é que eu vou dizer, condicionantes a esse processo. Que condicionantes são esses? Todos nós temos valores, todos nós temos crenças, todos nós temos determinadas habilidades e competências que são distintas entre os seres humanos, entre as pessoas. Não há nada de errado com isso. Simplesmente a percepção, a trajetória que nos levou, que leva um indivíduo até uma determinada posição, sendo diferente da trajetória de um outro indivíduo que chega numa posição semelhante, sendo distintas, acabam condicionando distintamente o jeito da pessoa enxergar o mundo, o jeito da pessoa enxergar os problemas, o jeito da pessoa enfrentar os problemas. Alguns são mais otimistas, alguns são mais pessimistas, alguns são mais expansivos, alguns são mais tímidos, não é? Alguns são mais, místicos, alguns são menos místicos. Então, este é um que a gente chama assim de um conjunto de condicionantes que afetam o processo de julgamento e o processo de tomada de informação. Por exemplo, um dos grandes condicionantes que diz respeito às decisões empresariais é a questão do risco, a atitude perante o risco. Não é? Porque há pessoas, distintamente, né, que enxergam determinadas circunstâncias como muito arriscadas a ponto de elas não enfrentarem. E há outras pessoas que enxergam, às vezes, a mesma decisão, a mesma situação, como uma coisa que, sim, é arriscado, mas que vale a pena enfrentá-la. Nós distinguimos isso na literatura e nos estudos de empresa, enfim, dos agentes empresariais, como pessoas mais empreendedoras e pessoas menos empreendedoras. Não tem nada de errado com ser mais empreendedor ou com ser menos empreendedor. São simplesmente distinções de personalidade, distinções de condicionamentos, né, que está na cabeça de todos nós. Então o processo decisório é todo esse conjunto de coisas que são levadas em conta, ou que talvez a gente possa ser até mais normativo, que deveriam ser levadas em conta quando nós vamos tomar uma decisão sobre um curso de ação desse ou daquela maneira. Isso é processo decisório. Né? É um dos, como eu chamei antes, um dos condicionantes, né, intelectuais, um dos condicionantes mentais que todos nós temos, não é? E que vai, de alguma forma, sendo um condicionante, vai condicionar, vai conduzir como as pessoas tomam as decisões. Né? E essa questão, do ponto de vista empresarial, é uma questão absolutamente crítica. Não é? É um tanto quanto paradoxal, não é? Na medida em que nós, seres humanos, né, não necessariamente num ambiente empresarial, mas nós, seres humanos, nós conseguimos enxergar situações arriscadas. Conseguimos projetar o futuro, conseguimos fazer cenários de modo a conseguir avaliar adequadamente
né, ou mais ou menos adequadamente, quando uma situação de perigo, uma situação de risco está por ocorrer. A nossa tendência, em princípio, é de procurar evitar o risco, ou procurar contornar a situação de risco, ou procurar fortalecer-se para suplantar aquela decisão de risco. Em princípio, né, isso é uma diferenciação entre as pessoas. Há aquelas pessoas que têm maior capacidade de fazer isto e pessoas com menor capacidade de fazer isso. Do ponto de vista empresarial, não é? Isto é uma das coisas, das molas mestras, né, do processo de empresamento. Quer dizer, quando nós pensamos em alguns empreendimentos, não é? E nós ganhamos, né, e nos subordinamos a lideranças, a determinadas lideranças, acabamos fazendo, num esforço coletivo em geral, porque ninguém vence sozinho, num esforço coletivo em geral, suplantando determinadas dificuldades. Isto é assim desde que o homem é homem, de que o ser humano é ser humano. No sentido de que nós fomos, digamos assim, gerados, né, lá no miolo da África e conseguimos conquistar o espaço de todo o planeta. Hoje é virtualmente raro, não é? Nós termos alguma região do mundo em que não haja o ser humano. Isso, comparativamente a outras espécies, é uma coisa absolutamente fantástica. E para fazer isso, nós suplantamos dificuldades. Quer dizer, o processo migratório lá do berço da África para conquistar a Europa, para conquistar a Ásia, para conquistar a América, conquistar no sentido de tomar essas posições, foram empreendimentos com um risco elevadíssimo, não é? Mas suplantados pela tenacidade, pela capacidade de empreender, de empreendedorismo do ser humano, que é uma das caracterizações fundamentais. Então, quando eu vou para o lado empresarial, agora num sentido mais objetivo, num sentido mais comezinho, as empresas dependem fundamentalmente dessa capacidade de empreender. Uma empresa que não empreende, ela vai sumir, porque os seus concorrentes, no ambiente concorrencial, vão acabar tomando conta dos mercados que essas empresas trabalham, não é? Então, toda e qualquer empresa precisa desse componente de empreendedorismo. Isso se dá, não necessariamente em todas as pessoas, né? Estou falando de pequenas empresas, ou então empresas de maior envergadura, mas, sobretudo, as lideranças empresariais, as lideranças da empresa, seja o gerente, seja o diretor, seja o dono, né? Ele tem que ter essa capacidade, senão ele não vai para frente. Então, quando tu pergunta como lidar com essa característica de aversão a risco, isso é alguma coisa que precisa ser, de alguma forma, refletida. As pessoas têm que fazer uma reflexão a respeito e um esforço para ganhar, para galgar uma nova atitude perante o risco e tomar os riscos. Isso é o que nós testemunhamos, né? E aquelas pessoas que são mais avessas a riscos acabam, digamos assim, não vou dizer jogadas ao largo, não é? Mas vão ocupar posições nessas empresas que fazem uso desta característica de aversão a risco e não tanto da característica de empreendedorismo. Hoje em dia, particularmente, virtualmente todas as empresas estão valorizando sobremaneira isso. Então estão procurando incutir nos seus colaboradores, nos seus empregados, essa característica de suplantar dificuldades, de inventar coisas novas, né? Isto é empreendedorismo, isso é essencialmente uma atitude de empreendedorismo e de vencer o risco, de não aversão ao risco, não aquela aversão dramática ao risco, né? Sim, sem dúvida, né? Eu tinha feito aquela explanação, né, de que no processo decisório o elemento informacional é absolutamente crucial. Porque se tu não tiver nenhuma informação, nenhuma base para a decisão, tu toma uma decisão, sei lá, por sorteio, vai pela intuição, vai
pelo que parece ser mais interessante, sem fazer uma reflexão mais aprofundada. Esta reflexão mais aprofundada significa exatamente a busca de informações e o tratamento dessas informações. Um dos grandes gurus, né? Um dos grandes ícones do pensamento administrativo, né? Que é o Simon, né? Que foi um prêmio Nobel de Economia, acabou recebendo o prêmio Nobel de Economia por conta dos estudos que ele fez sobre o processo decisório, o homem decisor dentro das organizações, em contraponto ao homem econômico da economia, de uma maneira geral, que a economia clássica preconiza que as pessoas são maximizadoras da sua utilidade, né? Que eles conseguem tomar as atitudes e as decisões no sentido de sempre maximizar o bem-estar, com o mínimo de recurso, com o mínimo de perda. E Simon acabou desenvolvendo e fazendo vários estudos, pioneiramente, né, isso na década de 50, alguma coisa assim, em que mostrou que não, que as pessoas nas organizações, em particular, porque ali que ele estava focado o seu estudo, nas organizações, os homens, as pessoas, né, acabam por não maximizar, mas tomar as atitudes que são, tomar as decisões que são satisfatórias, são possíveis, não é? E ele chamava atenção para essa questão da informação. Porque quando tu pensa num homem, num ser humano maximizador, imagina-se que esse ser humano tenha toda a informação possível. E essa informação possível não é presente em todos os momentos para todas as pessoas. Algumas pessoas têm mais informação, algumas pessoas têm menos informação. Muitas vezes nós buscamos informação, sob um ponto de vista estratégico, para exatamente melhorar o nosso processo decisório. Imagina uma empresa que está buscando um novo mercado, uma expansão para um novo mercado. Sei lá, uma multinacional que quer chegar no Brasil, quer conquistar o espaço brasileiro, de qualquer ramo de atividade. Ela vai buscar informação a respeito do que é o Brasil, como é que é o mercado brasileiro, como é que é a demografia do mercado brasileiro, como é que é a estrutura de renda do brasileiro, qual é a cultura brasileira. Ela vai buscar essas informações, porque sem essas informações ela não consegue tomar decisões adequadas. Ela vai tomar decisões que poderiam ser melhoradas se ela tivesse mais informação. Pensa numa empresa que está lançando um novo produto. Pô, eu posso lançar o produto, sou empreendedor, vou lá e fiz um novo produto e lancei. Mas se eu lançar um novo produto, após ter feito alguma pesquisa de mercado para ver se aquele produto terá algum agrado, refletirá em algum benefício para o consumidor, eu posso fazer e posso ser bem sucedido, mas se eu buscar essa informação a priori, essa informação é muito valiosa para o processo de tomada de decisão. Às vezes, de lançar o produto um pouquinho modificado, mais ao gosto do cliente, são tudo informações que são, sob a ótica estratégica, né? Sob a ótica estratégica, fundamentais para a melhoria do processo decisório. São tremendamente importantes. Esses fatores, eles fazem parte daquilo que eu genericamente chamei lá no início da nossa conversa de condicionantes. Não é? Isso é inescapável. Todos nós, adultos, né? Não a criança que recém-nasceu, porque a criança que recém-nasceu ela não está ainda aculturada. Não é? Tudo que ela faz é tentar satisfazer, saciar as suas necessidades mais básicas de nutrição. Não é? Mas, na medida que o tempo passa, na medida que essa criança é nutrida no seio de uma família, não é? E ela começa a ganhar o conhecimento da linguagem, da expressão, da comunicação, a cultura já está sendo impregnada nessa criança. Não é? Se tu pegares um bebê recém-nascido, certo?
de qualquer parte do mundo, colocar ele no seio de uma família brasileira, no seio de uma família gaúcha, ele vai ser criado e nutrido e vai se desenvolver com a cultura gaúcha. Se tu pegar esse mesmo bebê e botar no seio de uma família japonesa, certo? E vai ser nutrido e criado por essa família japonesa. Ele vai crescer impregnado da cultura japonesa. Então, cultura é alguma coisa que não vem de berço, mas vem de um processo quase no berço, porque é a parte de aculturação que vem junto com o crescimento do ser humano, né, dentro de uma família. Estes valores que são passados, eles ficam impregnados de tal forma na nossa mente que é inescapável nós tomarmos decisão tendo em vista esses traços culturais. Então, isso explica, em grande parte, porque determinadas mentes, por exemplo, um japonês, toma decisão distinta de um brasileiro, certo? Porque a cultura, isso é inescapável, ele não consegue se libertar disso. Ele até consegue, a gente consegue, né, por força de educação, por força de uma civilidade maior, um pensamento mais abstrato, nós conseguimos, de alguma forma, nos desamarrar um pouco, mas não de tudo. Né? Então, os traços culturais representam condicionantes absolutamente ímpares no processo decisório. Vários estudos comprovam isso. Né? Inclusive estudos que nós mesmos aqui fizemos. Eu me lembro agora de um doutorando, que hoje é professor lá na FURG, não é? Ele fez a tese de doutorado dele comigo aqui, e a tese era exatamente em cima disso, de como os traços culturais marcam o processo decisório dos indivíduos. E nós usamos um pouco o caldo cultural gaúcho e segmentamos esse caldo cultural, bem como tu estás explicando. Tem descendente de alemão. Bom, esse descendente alemão, que foi criado numa família de descendência alemã, certamente tem valores culturais distintos de uma família que veio de descendentes portugueses, por exemplo. Como é muito comum lá em Rio Grande. Vocês não são de Rio Grande, vocês são de Santo Antônio da Patrulha, mas ali tem muito português também, né? Na verdade, eu sou natural de Pelotas e a Bruna é de Osório. É de Osório, muito português, né? Tem outras influências também. É português. De nascimento. Uhum. Então, é bastante distinto. Então, o processo decisório de pessoas com essa descendência ou com aquela outra descendência é sim distinto. Claro que com o tempo essas coisas vão se interpenetrando, né? E hoje, essa é a conclusão da tese que nós chegamos, tu podes falar assim um pouco uma cultura gaúcha miscigenada, entende? Com influências tanto de descendência alemã, como de italiana, como de portuguesa, e como do próprio índio, né, o nativo original, e do escravo que chegou aqui. Né? Então é um pouquinho, está miscigenada essa coisa assim, do caldo cultural. Né? Hoje existem famílias, né, que são famílias que acabaram tendo influência, né, tanto do italiano, como do português, como do alemão. O meu neto tem 4 ascendências. Tem ascendência portuguesa, ibérica, que eu vou chamar assim, porque é portuguesa e espanhola um pouco, né? Tem ascendência alemã, tem ascendência de negros e tem ascendência de italianos. O caldo cultural dele. E claro, ele sofre essas influências todas, e isto vai, de alguma forma, diferenciá-lo de outras pessoas quando vai ser responsabilizado por tomar algumas decisões. Então isso é absolutamente crucial entender isso também. Mas é parte de uma coisa um pouco mais ampla, são condicionantes mais amplos. Cultura é um deles. Bom, esse é um termo que vocês utilizaram no roteiro da entrevista, né, que é um termo que deve ser evitado, certo? Essa questão da otimização do processo decisório, certo? Não há otimalidade aí, não há, e nunca haverá otimalidade.
Porque quando tu pensa numa otimalidade, numa otimização de alguma coisa, esse quadro é um quadro de uma modelagem mais dura, mais matematizada talvez. Não é? Por exemplo, eu posso fazer cálculos de balística, etc. Eu posso dizer assim, bom, eu vou largar uma bala daqui e quero atingir determinada distância. Eu consigo, num sentido bem apropriado do termo otimização, não é? Otimizar o empuxo que eu tenho que descarregar na bala, a explosão que eu tenho que fazer, o ângulo do aparato que está lançando essa bala, né? Tudo calculado para que atinja com a maior eficiência possível aquele alvo determinado. Mas isso por quê? Porque essa estrutura é uma estrutura que é dominada pela física, pelos materiais, não é? Pela energia criada pela bala, que é o que a gente chama de balística. Então aí eu posso ter uma decisão otimizada, no sentido de qual é o ângulo que tu faz? Há um ângulo ótimo, certo? Qual é o impulso que tu dás? Há um impulso ótimo para fazer isso. Se eu não estou falando de balística, eu posso falar de foguetes interplanetários, e há pouco nós tivemos uma situação muito interessante, né, de uma nave espacial que está lá nos recônditos do sistema solar e capturando imagens e transmitindo essas imagens para a Terra. Uma jornada de vários anos, e que saiu aqui da Terra num foguete e que foi fazendo órbita, através de órbita, e chegando lá. Isso tudo é calculado, num sentido de otimalidade. Quando corta para decisões empresariais ou não empresariais, decisões de grupos, esse pano de fundo de modelagem não existe. Quer dizer, tu não pode dizer que uma decisão é ótima. Ela é ótima dentro do quadro de informações que tu detens. Isso tu pode trabalhar. Mas se as informações forem mais amplas, aquela tua decisão que era ótima num ponto, deixou de ser ótima no outro. Então, a otimização de decisões é uma coisa muito discutível, né? Ela pode ser ótima num sentido de resguardar das informações, né, as informações existentes. Isto aqui é o ótimo, isso aqui é a melhor decisão. Tu pode ter isso, mas não pode nunca dizer que esta é a melhor de todas as decisões, porque tu não detém toda a informação necessária sobre a situação que está sendo definida.